Olá, pessoal! Continuando nesse bloco sobre o papel das grandes organizações políticas e econômicas internacionais. A gente já viu sobre a questão do FMI, a importância da Organização Mundial do Comércio, a OMC, certo? A importância da questão da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, dá para você entender agora por que é o interesse de conflitos mesmo ali, os 5 países, né, com os Estados Unidos, Reino Unido, França, China, né, que também como parte vencedor, né, da Segunda Guerra Mundial, como eles têm os interesses diferentes, né, como eles conseguem mudar as coisas, né, como eles conseguem fazer por interesses próprios, né. Os Estados Unidos invadem o Iraque porque ele pode, que ele é mais poderoso, e não ataca se não intervém na Síria porque a Rússia não quer. Entendeu? Então fica os 5 países vencedores aí, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que não deixa praticamente só os 5 comandarem. Até teve uma vez a Dilma, por exemplo, ela propôs aumentar o Conselho de Segurança da ONU. De vez de 5 mais países, entraria Brasil, entraria o Japão, entraria a Alemanha. Ok? E a Índia, proposto ser 9 países. A Índia não tem problema com nenhum deles mesmo, tá? Ok? Bacana, né? Agora, a Alemanha. Quem não quer que a Alemanha entre? A Inglaterra e a França. Inimigo, gente. Não tem jeito. A Europa é inimigo de todo mundo, um com o outro. Tá? Isso não tem jeito. E o Japão? Quem não vai querer entrar aqui e deixar-se entrar? A China. A China aqui, ó, por exemplo, é inimigo do Japão, totalmente. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou essa parte da China, quis tomar a China. O Japão queria tomar isso aqui tudo, ó. A China, essa parte toda, essas partes, essas ilhas todas, chamado de Grande Japão. Ele tomou até as Coreias. Praticamente ninguém que gosta do Japão. A política dele é imperialista. E o jeito que ele tomava o poder, ele toma de forma agressiva, né? Ele mata, tortura, então o pessoal não gostava mesmo não. Então a China resistiu. E chinês e japonês se detestam. Se chamar alguém de chinês, um japonês, ele vai ficar com raiva, principalmente se chamar um chinês japonês. Eles odeiam. Como o Brasil está tendo muito chinês agora, né? Cuidado com isso aí. Apesar que eles parecem bastante, mas eles ficam extremamente invocados. É coisa histórica. Então, nunca o Japão vai participar da ONU, porque ali tem que ser voto unânime. Os Estados Unidos aceita, a França aceita, o Reino Unido aceita, a Rússia pode até aceitar, porque é mais ou menos com o Japão, mas a China não aceita, então tem que ser unânime. Os votos são unânimes. A Alemanha, a França não aceita, o Reino Unido não aceita, inimigos econômicos, então também não entra. Só Brasil e Índia, né? Mas aí nem colocaram em votação. Os 5 querem manter o poder dele. A questão do mundo que você está vendo comigo, né? Poder sempre dos mais ricos. Organização dos Estados Americanos, a OEA. Uma organização internacional criada em 48, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, querendo dominar o mundo todo, né? Ele faz um acordo com os países da América aqui, e todos os países da América vão participar da Organização dos Estados Americanos. Porém, é uma coisa, né? Os países membros se comprometem a defender os interesses do continente americano, buscando soluções pacíficas para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Tá na cara que isso aqui vai mandar em todo mundo, né? Logicamente, essa questão pacífico, econômico, social, é deles mesmo. Então, quando Cuba se tornou um país socialista, ela foi expulsa da OEA. Então, os Estados Unidos faz parte da OEA, os países menos Cuba, tá? Então, o negócio deles era isso mesmo, né? Fortalecer o estabelecimento da democracia no continente. Cuba não é democracia, Cuba não faz parte da Organização dos Estados Americanos, tá? Mas porque ela se tornou isso aí. Então, mesmo, por exemplo, que teve uma época, por exemplo, que o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai foram ditaduras. Foram ditaduras, mas fizeram parte da OEA, porque era de interesse dos Estados Unidos. Quanto a ditadura é de interesse dele igual a China, por exemplo, ele não fala nada. Quanto não é, igual Cuba não era, então foi expulso. A Venezuela, no caso agora, é de interesse dele? Não é. A Venezuela pediu para sair. Maduro pediu para sair.
praticamente 2 anos atrás. Aí passou por esse estágio probatório que eles falam nesses casos, né, para ver se aí alguma mudança, e agora a Venezuela também não faz parte da Organização dos Estados Americanos. Ele pediu para sair porque não aceitava as imposições dos Estados Unidos. Lógico que ele se impõe mesmo, porque é a maior nação mais poderosa e mais forte. Ele e o Canadá ali mesmo, né, mais os Estados Unidos. Então, a Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos prevê que se algum país for ameaçado por um outro país de outro continente, os Estados Unidos defenderá os países da América Latina. Não é bem assim, né? Porque, às vezes, quando a Argentina foi brigar por essa região das Malvinas com a Inglaterra, os Estados Unidos não ficou do lado da Argentina, ficou do lado da Inglaterra, que é negócio de nações irmãs mesmo, tá vendo? E ficou do lado deles. Ok? Então, não é bem defender os Estados americanos, não, tá? Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Organização Financeira Internacional com sede em Washington, criado em 59, com o propósito de promover a integração comercial da América Latina e o Caribe. Então, os Estados Unidos, né, praticamente o Banco Internacional BID, você vê muitas vezes falar que o Brasil pegou empréstimo com BID, e prega mesmo, ele é um banco praticamente só para a América Latina e a questão do Caribe. Obviamente que Cuba não recebe, né? Não tem empréstimo. Obviamente que a Venezuela agora também não recebe esse empréstimo, tá? Então esse banco é para isso. Atualmente o BID é o maior banco regional de desenvolvimento a nível mundial, né? Que é extremamente para a América Latina, entenda isso, tá? O Banco Mundial, fundado em 1º de julho de 1944, por 44 governos em New Hampshire, nos Estados Unidos. Olha o objetivo do Banco Mundial, que a gente vai falar demais. Missão inicial, financiar a reconstrução dos países devastados durante a Segunda Guerra Mundial. Igual praticamente o FMI, tá vendo? Atualmente, sua missão principal é a luta contra a pobreza através de financiamento e empréstimo aos países em desenvolvimento. Tá? Muito nobre até, né? Mas não consegue, porque a maioria de seus membros é países mais ricos, poderosos, e que às vezes não ajuda os países mais pobres, né? Cotas com os países membros, que é isso que o funcionamento dele é assim, 184 países membros, e é composto pelo BIRD e pela ID. Aqui é o seguinte, o BIRD levanta grande parte dos seus fundos através de venda de títulos do mercado internacional de capital. O BIRD, né, ele vai emprestar dinheiro aos países, né, que precisam, qualquer um que precisar, igual o FMI, tá? Faz aí tal, o empréstimo, só que os juros é menos elevados do que os juros, por exemplo, do FMI, mas eles emprestam. Tá? É muito melhor você pegar dinheiro do Banco Mundial do que pegar do FMI. E a AID, por exemplo, a Associação Internacional de Desenvolvimento, foi criada para emprestar dinheiro sem juros para os países mais pobres, fazer crescer a economia desses países mais pobres, porque eles sabem muito bem, o mundo todo sabe, a fome e a pobreza não desenvolve ninguém vive desenvolvido com um país pobre e com muita fome, desse jeito que está passando. Não se consegue melhorias. Isso atrapalha os países de desenvolvimento. Enquanto eles não botaram na cabeça que isso aí atrapalha eles também, não há desenvolvimento no mundo. Vai ter essa desigualdade enorme. Eles tentaram fazer isso, mas só com as crises econômicas hoje, né, porque eles doam o dinheiro para esses países mais pobres, através do Banco Internacional de Desenvolvimento. Mas a crise é mundial. Então a Europa também passa por crise, certo? Então o dinheiro acaba não chegando. Combinado? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, eles têm isso aqui, né? Nós temos até a questão do Brasil aqui, ó. O Brasil é o número 79 hoje nos países desenvolvidos, tá? Tem Noruega primeiro, Suíça, Austrália, Irlanda e Alemanha, nós somos no número 79 de desenvolvimento humano. Qual que é o desenvolvimento humano? Quais são as 3 características para se fazer um país de desenvolvimento humano? Primeiro, esperança de vida ao nascer, ou longevidade, representando uma vida longa. Nível educacional e o PIB real são os 3. O Brasil ocupa a questão 79, mas ele podia ocupar muitas outras posições. Então, o Brasil considerado até alto, né? Nível alto, certo? Então, o Brasil está no 79 aqui, ó. Então, tem os países com muito alto desenvolvimento humano, tá? O Brasil está como se fossem países
alto, e tem os países com desenvolvimento baixo, como Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana, o Níger. Tá vendo? Tem o Congo também. Então, esses aqui são, você vê que a maioria é países até africano. O Brasil está numa situação intermediária. De muito alto, o Brasil está alto nível de desenvolvimento. Mas não é isso aqui. É meio que o Brasil não deveria estar nessa posição, porque praticamente é maquiado o que a gente manda. Por exemplo, a esperança de vida nascer realmente deu uma melhorada no Brasil. Longevidade, também, a média de vida da população hoje é 76 anos. Porém, olha o que está escrito aqui, ó, representando uma vida longa e com bem-estar. Quem tem bem-estar aqui com 76 anos, a partir de 80? É muito mais difícil. Remédio mais caro, plano de saúde mais caro, falta de assistência médica, ok? Então, representa. Então, eles estão colocando só os números, tá vendo? Tá, a taxa de nascimento está boa, não está morrendo menos pessoas, o pessoal está vivendo mais no país, está vivendo, mas não está colocando a questão do bem-estar, tá vendo? Isso que é maquiar praticamente os números, você está mandando apenas os números, você não está mandando a questão social. Outro ponto, nível educacional, frequência escolar, taxa de alfabetização. Então, que aumentou a taxa de pessoal nas escolas? Sim. Número de brasileiros alfabetizados? Sim. Muitos brasileiros formados em ensino médio? Sim. Muita gente com curso superior? Sim. Tá? O Fernando Henrique ganhou um prêmio como país que diminuiu o número de analfabetismo e o Lula ganhou um prêmio como país que mais gente entrou na época na universidade. Só que, como se abriu muita universidade, como o ensino médio está muito ruim, você tem vários universitários funcionais, você tem muito analfabetos funcionais aí também, sabe? Você tem muita gente formada com diploma, com ensino médio, que é analfabeto funcional, tá? Que tem o diploma, tem as coisas todas, mas desenvolve. Então, a parte social não está boa. Você abriu muita faculdade, você tem o ensino médio que o pessoal passa de qualquer maneira. Então, o que está acontecendo? Números. Os números que foram, tá? Os números que chegaram até a questão da ONU para a gente resolver a Unesco e tudo mais. Então, o índice de desenvolvimento brasileiro é maquiado. Ele teria uma situação pior. O PIB real, a paridade de poder de compra, que já foi melhor, agora está ruim, desde 2014 está numa situação complicadíssima. Então, a gente também não tem um PIB legal. Então, praticamente, a gente está errado nos três, né? Então, lógico que a pessoa está vivendo mais, menos taxa de mortalidade, mas sem bem-estar. Educação, você tem muitas pessoas com ensino médio, muitas pessoas com curso superior, mas analfabetas. Ok? Então, que não tenha nem condições de arrumar um emprego. Não faz um concurso como você está fazendo. Não tem condições de fazer um concurso, não consegue interpretar uma prova. Ok? E o PIB real, que está na situação que a gente sabe muito bem, né? Então, a situação econômica está ruim, ok? Então, é isso que a gente... Então, o Brasil hoje é o 9º país mais desigual do mundo. 9º país mais desigual do mundo. Olha que posição que a gente acabou chegando, né? Os 10% mais ricos da população brasileira têm renda 40 vezes superior aos 10% mais pobres. Vendo? Estamos atrás apenas da Namíbia, Bolívia, Camarões, Colômbia, Haiti, Panamá, os países que são pior situação do que nós. Realmente a desigualdade no país nosso é muito grande. Entre as famílias com 20% mais pobres, morrem 99 mil crianças até 5 anos. Aumenta para 119 mil famílias em que as mães são analfabetas. E os 20% mais ricos, as mortes caem para 33 por mil. Por isso que a gente acaba ocupando essa posição de número 9º país mais desigual. Então, essa aqui, na verdade, essa ranking de desenvolvimento econômico nosso, o IDH nosso, na verdade, a gente não estaria nessa posição de 79. A gente teria, né, mais para baixo, para falar a verdade para vocês. E a gente está atrás, por exemplo, de Venezuela, Granada, México, Sri Lanka. Lógico que eles fizeram isso no final do ano passado, com a Venezuela, talvez, né, para o final isso aqui é 2018, para o final de 2019, logicamente, talvez a Venezuela esteja pior. Mas, mesmo assim, a gente está atrás de países considerados bem mais pobres, tá? E com isso a gente acaba se tornando também o 9º país mais desigual do mundo, ok? Não esqueça, avalie a aula e até a próxima bloco.